Olá, estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais uma aula do Filosofando Física. E nessa aula nós vamos falar de vetores. É isso mesmo, vetores é uma das partes mais importantes da física e principalmente quando você acaba de sair do ensino médio, já entra na graduação. E uma das ferramentas muito importantes para você já começar a dominar é justamente o conhecimento legal dos vetores. Você já pode ter tido um pouco de base sobre vetores já no ensino médio, beleza. Entende? E aqui a gente vai aprofundar um pouco mais também. Então essa aula pode ser recomendada tanto para o ensino médio quanto para os primeiros anos da graduação também de exatas, beleza? Então segue aí. Mas antes, não esqueça de dar aquele joinha, assinar o canal. É isso aí. Então você assine o canal, marque aí o sininho para receber novos vídeos aqui do canal do Professor Paulo Góes, porque a nossa ideia é sempre mandar vídeos de aulas de matemática e física intercalando de outros vídeos aleatórios, beleza? Muito bem, vamos junto aí. Então vamos lá. Então agora vamos falar então de vetores. Como é que funciona isso? Antes de falar de vetores, vamos só dar um pequeno exemplo aqui. Então, aqui até agora a gente sempre falou de um elemento, de uma partícula que vai de um ponto A até o ponto B. Então, quando a gente põe, por exemplo, o sinal positivo, a gente pode dizer que ele está indo do ponto A até o ponto B. E se a gente colocar um sinal negativo, a gente pode dizer que ele está indo do ponto B até o ponto A. Entende? A gente pode, invertendo os sinais, você inverte o sentido, né, do movimento, beleza? Isso aí é interessante. Veja que até agora a gente não falou de vetor e não precisou falar de vetor porque até aqui tudo se resolve, né, em uma única dimensão, né? Uma linha só é uma única dimensão. Você não está fazendo nenhum tipo de duas dimensões, você não está subindo, você não está descendo e indo para a direita, para a esquerda, você não está tendo 3D, você não está fazendo 3 dimensões também, você não está tendo profundidade. Então somente o sinal, né, positivo ou negativo, vai ser pouca informação para você determinar realmente qual foi o resultado, qual foi a resultante do deslocamento, né? Você precisa de mais dados. E isso você consegue com os vetores. E por que os vetores? Porque nos vetores você vai ter que pôr um complemento na informação. Não é só o número, não é só a quantidade de metros ou quantidade de quilômetros que houve o deslocamento. Você vai ter que dizer, por exemplo, no caso de uma velocidade, você tem que dizer para que lado foi essa velocidade, qual é a direção, qual é o sentido dessa velocidade, beleza? Então primeiro vamos falar o que são grandezas. Veja, para a aula de hoje, para a gente separar o que é vetorial, é importante a gente saber o que é escalar, né? Você tem que entender o seguinte, que por exemplo, no caso de grandezas vetoriais, por exemplo, a aceleração, força, velocidade, todas essas grandezas, elas precisam de um complemento. A força foi aplicada de tantos newtons, mas para que lado? Foi para cima, para baixo? Foi o atrito? Como é que foi? Foi para trás? E aí? Como é que está sendo feito essa força, né? Então, como a velocidade também é um componente da aceleração, então você também vai ter a aceleração como uma grandeza vetorial. Tá, então veja, a aceleração da gravidade tem um sentido, né? Que é vertical para baixo, beleza? Então veja, é uma direção e sentido aí, beleza? Então é importante ter esse dado. Mas veja, nem todas as grandezas são vetoriais, beleza? Acho que tudo bem para você, né? Afinal de contas, né, quando a gente fala, por exemplo, de massa, quando a gente vai subir numa balança, a gente vê a nossa massa. Ali, tanto faz. A gente vai ter ali os 70, 80, 100 quilos. A informação ela é completa apenas com o valor dela. Ou seja, 100 quilos seria o valor da unidade de massa, uma grandeza escalar. Uma grandeza escalar, portanto, não tem essa informação de direção e sentido, entende? O número, apenas o valor, já é o suficiente para você falar tudo sobre aquela grandeza. Direção e sentido não influencia no dado, não influencia na grandeza. Mas veja então essas diferenças. Então a grandeza vetorial precisa de direção e sentido além do valor, e a grandeza escalar somente o valor é o suficiente para determinar a informação completa da grandeza, beleza? Fica com isso aí gravado que a gente vai usar bastante isso aí e é importante você ter noção do que são grandezas vetoriais e grandezas escalares, beleza? E agora nós vamos fazer aqui um exemplo do vetor deslocamento. Vamos imaginar então que o vetor deslocamento ele é, portanto, a grandeza que determina como que foi
o deslocamento de uma determinada partícula, certo? Né? Então a gente pode representar aqui, ó, por essas setas, né? Toda representação de um vetor, então graficamente falando, ela é representada por setas. Então nós temos aqui sempre né, uma base da seta e uma ponta da seta, né, para indicar um vetor. Nesse caso aqui tem uma certa inclinação, ok? Então, beleza. Quando a gente tem uma seta desse jeito aqui, desse tamanho, e a gente pega uma seta idêntica a essa e coloca em outro lugar, a gente está tendo duas setas, nós vamos chamar esses aqui de dois vetores diferentes? Não. Se a seta é do mesmo tamanho, tem a mesma inclinação, ela é exatamente a representação do mesmo vetor. Veja, então aqui essas três setas são iguais. Essas três setas que estão na tela são exatamente iguais, têm o mesmo tamanho e a mesma inclinação. Esse mesmo tamanho representa o valor do vetor, né? E essa inclinação representa realmente a direção e o sentido desse vetor, né? Então é por isso que a gente pode dizer que essas três setas, elas são exatamente a representação do mesmo vetor, beleza? Se na prova está representando três vetores, mas todos eles com o mesmo ângulo de base e todos eles com o mesmo tamanho, nós estamos falando sempre do mesmo vetor, beleza? Vamos manter isso aí na cabeça, ok? Então vetor é isso aí, você vê que você tem isso, a gente chama disso de semelhança de vetores, beleza? Vamos aí. Agora, para você não se confundir, como essa é a primeira vez que a gente está falando sobre direção e sentido, vamos organizar as ideias. O que é direção e sentido? Entende? Quais são as diferenças de direção e sentido? Porque às vezes a gente confunde, né? Você fala, pô, mas direção e sentido não é a mesma coisa? Vamos lembrar o seguinte, direção é aquele lado, né, que você está direcionado na rosa dos ventos. Então imagina, você tem a rosa dos ventos, onde você tem norte, sul, leste, oeste, sudeste, sudoeste, noroeste e nordeste, enfim, entre outros. E aí você consegue, por ali você consegue se direcionar. Qual é a direção que você tá? Se você me disser que você tá na direção norte-sul, eu sei que você tá então alinhado verticalmente. Só que aí eu preciso perguntar qual é o sentido que você está indo, para que lado você está indo. Ah, eu estou indo para o norte, então eu sei que você está subindo. Se você falar que está indo para o sul, eu sei que você está descendo. Muito bem. Se você tiver então direcionado de forma leste-oeste, ou seja, se você estiver direcionado para o leste-oeste, se você estiver na direção leste-oeste, e aí você me disser, eu estou indo para o oeste, eu sei que você está indo para a esquerda. Se você estiver indo para o leste, eu sei que você está indo para a direita, certo? Então essa é a diferença entre direção e sentido. Outra forma de você lembrar é você pensar a direção como se fosse uma linha de ônibus. A linha de ônibus X específica, assim, uma linha que vai, por exemplo, de um terminal ao centro da cidade. Aí você sabe que a direção é essa, você está dentro de um ônibus que tem uma direção, que está indo de um terminal até o centro da cidade. Muito bem, só que aí você diz, eu estou indo para o centro, então você está me direcionando, você está, além da direção, você está me dando sentido, para que lado você está indo. Né? Ah não, eu tô indo para o terminal, então você tá voltando, entende? Então isso é a diferença, uma associação, né, mais ou menos boa que a gente pode fazer aqui sobre direção e sentido. Espero que tenha ficado claro e é isso aí, vamos embora. Agora, não podemos confundir um negócio aqui que é o deslocamento, que às vezes o pessoal confunde com o movimento. Olha como é diferente isso. A gente pegou aqui aquele exemplo lá, aquele vetor que a gente começou a falar aqui, ó. Esse vetor aqui, que é uma seta, beleza? É uma seta, normal, beleza. Uma seta inclinada aqui para o nordeste, ok, muito bem. A gente pega essa seta inclinada para o nordeste, ok. Agora a gente, veja só, isso aqui é uma representação do deslocamento da partícula. Não quer dizer que essa partícula andou em linha reta. Tá? Essa partícula ela pode ter começado nesse ponto que é a base do vetor. Ele começou nesse ponto que é a base do vetor, é a base da seta. Ele pode ter ido em linha reta, pode ter ido sim, que é o menor caminho, mas ele pode ter feito um caminho todo zigue-zagueado, indo para lá e para cá, indo e voltando, Pá, mas o importante é que no final ele tenha parado na ponta da seta. Quando ele para ali na ponta da seta, então aí sim a gente pega então o ponto inicial e o ponto final para determinar o vetor deslocamento. Então, veja como é isso aí, né? Ou seja, se você disser que o vetor deslocamento é zero, ou seja, que não tem tamanho de seta, você pode dizer que a pessoa saiu de um lugar, rodou a cidade toda e voltou para o mesmo lugar. Quando ela volta para o mesmo lugar, o vetor de deslocamento é zero, porque quando a gente pega
a distância entre o ponto inicial e o ponto final, que nesse caso são os mesmos, então fica igual, entendeu? Então não tem distância, beleza? É isso aí, turma. Muito bem. Não confunda, então, o deslocamento com o movimento. Deslocamento é só o ponto final até o ponto inicial. E o movimento é todo o espaço percorrido. Então você pode ter um movimento longo com deslocamento zero, certo? Como assim? Você começa de um ponto, vai para o outro lado, atravessa a cidade e volta para o mesmo ponto. Nesse instante você fez um deslocamento igual a zero, porque você pegou o ponto inicial e comparou com o ponto final, que é o mesmo lugar. E aí você não tem seta, você não tem espaço, o tamanho da seta é igual a zero, porque o tamanho da seta representa o tamanho do vetor, né? O tamanho da seta representa o tamanho do vetor, e esse tamanho do vetor, ele seria justamente a distância entre o ponto inicial e o ponto final, que nesse caso são os mesmos, ou seja, não tem distância nenhuma, por isso o deslocamento é zero. A distância percorrida é grande, mas o deslocamento é zero, certo? Então guarde isso aí também. Agora a gente vai fazer um exercício rápido aqui. Vamos lá. Se liga aqui, vamos lá. Uma pessoa anda 3 km para o leste e 2 km para o norte. Qual é o vetor deslocamento? Então veja só, você tem dois vetores aqui. Você tem um vetor com o sentido leste. Então você tem aqui esse vetor aqui que está apontado para a esquerda, beleza? E você tem um outro vetor que tem o sentido norte. Ou seja, está apontado para cima. Beleza? Muito bem. E aí você pode então somar esses dois vetores para você encontrar a resultante, que seria o vetor deslocamento total. O vetor deslocamento vai ser aquele que começa no começo do primeiro vetor que você está analisando e termina no final do último vetor que você estiver analisando. Entendeu? Ou seja, no final da seta do último vetor. Nesse caso aqui nós temos dois vetores. Então, veja, se você começar analisando o vetor leste, que é o vetor da esquerda aqui, que está na horizontal, você começa então aqui, ó, na esquerda, e você vai somar. Como que você soma o outro vetor? Você pega a base da seta e coloca na ponta da seta que você está somando, certo? Então veja, você tem o vetor horizontal aqui, apontado para a esquerda, que é o vetor leste. E aí você vai somar o vetor norte. Como é que você faz isso? Você vai pegar a base do vetor norte, colocar na ponta do vetor leste, aqui, na ponta da seta do vetor leste, e você vai ver que aí você vai fazer meio que você vai fazer um triângulo retângulo aqui. Porque o vetor resultante do deslocamento, ele vai ser aquele vetor que vai ter a origem na origem da primeira seta, ou seja, na origem do vetor leste, e o final dessa seta vai ser o final da última seta, ou seja, o final do vetor norte, ou seja, esse aqui. Então vai ser esse vetor aqui que está inclinado, né, fazendo então a nossa hipotenusa. Se liga aqui, ó, tá vendo? Tem um triângulo retângulo que nós estamos fazendo aqui e esses vetores, eles se transformam então nos catetos. Um cateto então de 3 km, outro de 2 km, e aí nós temos uma hipotenusa. Veja, aqui a gente começou pegando o vetor leste e somando com o norte. Vamos inverter isso? Vamos inverter? Vamos pegar agora o vetor norte primeiro e somar o vetor leste para ver o que dá, qual é a resultante que dá. Se liga só. Então a gente pega agora o vetor norte, que é esse que está apontado para cima, né? E vamos somar o vetor leste. Então a gente vai pegar a base do vetor leste, desse horizontal, e colocar na ponta do vetor norte. Colocou na ponta do vetor norte ali, você vê que você tem de novo um triângulo. O vetor resultante é exatamente o mesmo. Se liga, é o mesmo vetor. O mesmo vetor porque tem a mesma distância e tem a mesma inclinação. Tá vendo isso aqui? Olha só que interessante. Ele tem a mesma distância e tem a mesma inclinação, certo? Essa resultante é justamente o vetor deslocamento, porque vai ser o total do deslocamento. Não importa então se ele foi para cima e foi para a direita, ou se ele foi para a direita e foi para cima. O importante é que no final o vetor resultante mostra exatamente o mesmo deslocamento. É isso aí, entendeu? Agora, para responder então essa questão, né, lembrando então que ele fala de um vetor leste de 3 km e um vetor norte de 2 km, ele quer saber qual é o vetor deslocamento. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer do jeito que a gente já começou aqui. Tem aqui então o triângulo retângulo, né? Temos aqui, e no triângulo retângulo a gente lembra de Pitágoras, certo? Então você lembra que o teorema de Pitágoras traz então os valores dos catetos com relação
ao valor da hipotenusa, certo? Né? Lembrando que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Muito bem, sabendo disso, né, tendo aqui que a hipotenusa, nesse caso, é justamente o vetor de deslocamento que nós queremos localizar, a gente pode já dizer então aqui que o deslocamento ao quadrado é igual ao quadrado de um dos vetores, no caso 3 km, mais o quadrado do outro cateto, que no caso é o de 2 km, certo? Muito bem, fazendo isso a gente pode mudar então aqui a equação, deixando apenas o deslocamento e elevando toda a soma numa raiz. Como é que a gente faz isso? Cara, lembra, a gente já não precisa mais se preocupar em fazer essas contas na mão. A gente tem a calculadora, certo? Vamos então para a calculadora. Vamos lá, se a gente pega 3 e eleva ao quadrado, põe aí 9. Aí você põe mais, aí você põe 2 ao quadrado, que é 4. Beleza? Aí você dá um igual, vai dar 13, certo? 13. E aí você eleva isso à raiz. Quando você põe a raiz, dá ali, ó, 3,605555. Mas se a gente quer duas casas, a gente vai 3,61. Então 3,61 quilômetros. 3,61 quilômetros é a distância da hipotenusa, ou seja, é o tamanho da hipotenusa, é o tamanho do vetor de deslocamento. Mas isso não é informação total quando a gente fala de vetor. Em vetores a gente tem que falar não só do valor, não só da distância. Temos que falar também da orientação, da direção e do sentido, beleza? Então, como é que a gente vai fazer agora? Quanto que é o ângulo, por exemplo, de deslocamento dele, né? A gente sabe que uma das formas de você descobrir o valor da tangente é dividir o seno e o cosseno do mesmo ângulo. Então, ou seja, se você pega uma tangente de θ, você sabe que a tangente de θ é igual ao seno de θ dividido pelo cosseno de θ, beleza? E nesse caso aqui a gente tem um triângulo retângulo que nos dá exatamente essa situação. E aí a gente pode dizer o seguinte, bom, se esse ângulo é θ, né, a gente pode comparar esse 3 km aqui como sendo o cosseno e os 2 km como sendo o seno, porque eu quero saber o θ, eu quero saber o valor do θ. Mas antes de saber o valor do θ, primeiro vamos saber o valor da tangente. Então vamos lá. Tangente de θ, nesse caso aqui, é igual... Quanto que é o seno de θ? Então qual que é o cateto que está separado do ângulo? Qual que é o cateto oposto do ângulo? Né? O cateto oposto do ângulo é justamente o de 2 km, né? É o de 2 km. A gente tem aqui ó, o seno de θ, então a gente já tem aqui 2 km e o cosseno de θ vai ser 3 km. Então a gente pega 2 km dividido por 3 km, 2 dividido por 3 dá 0,666666, beleza? Ok, então a gente tem aqui que a tangente é 0,6666 dízima periódica, beleza? Muito bem, a gente sabe que a tangente é 0,666666. E aí, quanto que é o ângulo? Então, eu quero saber o θ, eu quero saber o valor de θ, eu quero saber o ângulo, né? Eu já sei que tangente é isso, mas isso não me dá o ângulo. Para saber o ângulo, a gente tem que lembrar do arco tangente. Lembra do arco tangente da aula passada? A gente falou do arco tangente na aula passada, a gente até mostrou como é que usa o arco tangente na calculadora científica e nós vamos usar de novo ela aqui hoje. Então vamos lá, você já tem aí o 0,6666 como sendo o valor da tangente. E eu quero então saber qual é o ângulo cuja tangente é igual a 0,666666. Como é que eu faço isso? A gente usa o arco tangente. O arco tangente, então você vai lá na calculadora, na sua calculadora agora é científica, não dá para ser calculadora normal, você vai na calculadora científica, clica lá em trigonometria, vai lá nas funções trigonométricas, encontra a segunda função, vai lá e muda para esse tan elevado a menos 1. Tan elevado a menos 1 é igual a arco tangente. Certo? Eu quero saber o arco cuja tangente é igual ao valor 0,6666. Aí ele vai me dizer qual é o ângulo, certo? Vamos fazer isso? Então tá aí, ó, o número já tá na tela, 0,666666. O que você vai fazer agora? Vai apenas encontrar essa tecla tan elevado a menos 1 e apertar ela. Clica aí. Clicou? Pronto. Encontramos então o ângulo de 33,69 graus. Olha aí, 33,69 graus. Então você pode dizer que o vetor de deslocamento, esse vetor de deslocamento, ele tem a distância de 3,61 km e você vai dizer que a direção e o sentido dele é a seguinte, você vai dizer que ele faz um ângulo de 33,69 graus, né, com a horizontal, apontado para o nordeste, certo?
Porque assim você consegue todas as informações que você precisa para o vetor. No vetor deslocamento, você falou então o valor do deslocamento, que é 3,61 km, e falou a direção e o sentido. Qual é a direção? Ele faz 33 ele faz um ângulo de 33,69 com a horizontal no sentido nordeste, beleza? Você pode deixar isso também representado graficamente, que também fica legal e fica bacana, mas o importante é você ter os números. Você me dizer, se você representar graficamente, você tem que me dizer qual é o valor de cada ângulo, certo? Isso é importante. Muito bem, a gente conseguiu então fazer um exercício muito bacana, muito legal mesmo, né? Espero que tenha ficado claro. Bom, se você chegou até aqui, agora eu vou pedir mais um joinha daqueles lá, hein? Marca o joinha, se você não deu um joinha, assina o canal, tal, divulgue pros seus amigos, comente aí o que você achou, né? Foi muito difícil, foi muito fácil, vetor tá bacana pra você, já pode vir outras questões de vetor, fica tranquilo que vai vir. A gente ainda vai falar de soma de vetor, vai falar sobre subtração, vai fazer um monte de conta sobre vetor, vamos fazer um monte de outras coisas e eu conto com vocês aí para divulgar, para comentar, certo? Para passar isso para seus amigos, se você achou que tem alguém que está precisando disso aí, pode divulgar, não tem problema nenhum não. Marcando aí o sininho, aí dando um joinha, você já está ajudando o canal demais, né? Porque cada vez que você faz isso, cada vez que você interage, você avisa pro Google e pro YouTube que esse vídeo tem alguma relevância, faz algum sentido. E aí quando alguém procurar algum assunto relacionado a isso que a gente está falando, no caso de vetores, ângulo, seno, cosseno, calculadora científica, essas coisas assim, matemática, física, pronto, aí o nosso site pode aparecer, nossa voz pode chegar a mais longe, né, a mais ouvidos, a mais ouvidos curiosos, a mais cientistas, futuros cientistas, assim como você, beleza? Conto com você, a gente se vê na próxima aula, bons estudos e até a próxima, tchau!